Olá, bem-vindos novamente. Hoje iremos falar de um outro livro, também literatura clássica como o último, que é o livro Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski, não sei como fala, para esse livro aqui. Muito bom, eu gostei bastante dele. E bom, vamos dar o contexto, primeiro, antes de tudo. Crime e Castigo foi um livro publicado em 1866, então ele é bem velho, já foi publicado faz muitos anos. E é uma das obras mais importantes da literatura russa e do pensamento existencial. Ele foi escrito logo após o retorno de Dostoiévski? Logo após o retorno do Fyodor do exílio na Sibéria. O livro é um romance, ele reflete a sua visão sobre a culpa, redenção e moralidade num período de profunda mudança social e na Rússia do século XIX? Século XIX. Bom, um, vamos fazer um resumo do enredo. Bom, o protagonista, Rodion Kakolnikov, Rodion. O Rodion é um jovem estudante pobre de Petersburgo. Eu odeio os nomes desse livro. Enfim, de São Petersburgo. Ele é inteligente, para ele é muito desesperado. Ele desenvolve uma teoria segundo a qual certas pessoas extraordinárias têm o direito de cometer crimes se isso trouxer benefícios à humanidade, comparando-se com figuras como Napoleão, por exemplo. Para provar sua ideia, Ródio assassina uma velha jota cruel, Aliona, 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 acreditando que o crime se justificaria moralmente, mas ele também mata inesperadamente a irmã da vítima, a Lisaveta, que surpreende durante o ato. Depois do assassinato, Rodion entra em colapso psicológico, sofre febres, paranoia, delírios e uma crescente sensação de culpa, como qualquer pessoa com uma sanidade normal iria começar a sofrer após cometer um assassinato. É, Ele tenta justificar o crime que ele cometeu com lógica, mas o conflito interno e moral o destrói pouco a pouco. Os personagens principais, vamos ver, é o Roger, como eu falei, protagonista, um jovem dividido entre o orgulho intelectual e o peso da sua própria consciência. A Sônia é uma jovem prostituta que representa a fé, a compaixão e a redenção. Sua pureza moral é o oposto de nosso protagonista. Tem Porfiri, o investigador astuto. Ele conduz o inquérito do assassinato. Ele não busca só provas, porém ele também tenta levar o nosso protagonista à confissão por meio do raciocínio psicológico. A Dunya, a irmã do nosso protagonista, que simboliza a coragem e a dignidade. E temos o Svidrigailov, um homem perverso e manipulador. Ele reflete os piores impulsos do nosso protagonista. Durante o romance, o nosso protagonista, ele passa um romance dividido entre a razão e a emoção, orgulho e arrependimento, como o próprio título mesmo sugere. Eh, o Porfiri confronta com sua própria mente, e Sônia o inspira a confessar, oferecendo-lhe uma forma de redenção espiritual. No final, ele confessa o crime e é condenado e enviado para a Sibéria, onde Sônia o acompanha. Lá, durante o castigo, começa a redescobrir o valor da compaixão e da fé, abrindo caminho para sua possível regeneração moral. Bom, os temas centrais do livro podem ser a culpa e a redenção, como o próprio nome sugere, o orgulho intelectual e a moralidade, a pobreza e a justiça social, o cristianismo e a compaixão. E agora a gente vai passar por cada um deles. A culpa e a redenção, que eu acho que é tipo o mais óbvio que tem, por causa, né, o nome, é o principal conflito da obra. É o interno, o verdadeiro castigo do nosso protagonista não é a prisão, mas a tortura psicológica e da culpa que ele sente de ter cometido esse crime. O orgulho intelectual e a moralidade. O nosso protagonista, ele acredita que a razão pode substituir a moral. O Dostoiévski mostra o perigo dessa ideia. A arrogância intelectual leva à desumanização, como também é muito abordado nos livros de Osamu Dazai.
A casa da pobreza e injustiça social, a miséria e o desespero de São Petersburgo, que é o lugar onde nosso protagonista vive, é, são pano de fundo para as ações dos personagens. O autor critica a desigualdade, o abandono social, o cristianismo com paixão, a fé e o amor de Sônia simbolizam o caminho da salvação espiritual. A moral cristã, a perdão, empatia, arrependimento, essas coisas, tipo, é apresentada como a única saída para o sofrimento humano na obra. O livro, ele possui uma narrativa em terceira pessoa, mas profundamente psicológica. O leitor acompanha fielmente os pensamentos, delírios e as emoções do protagonista, esqueci o nome dele, desculpa. O livro mistura realismo social com drama existencial e religioso. Ele possui um tom intenso e meio que claustrofóbico e moralmente perturbador. O livro é mais do que uma história de assassinato, assim, em meu ver, pelo menos. É mais que uma história de um assassinato. É uma investigação filosófica sobre o bem e o mal. Ele explora bastante esse coisa de bem e mal durante ele. O Dostoiévski mostra que o crime nasce do orgulho e da perda da empatia, e que o verdadeiro castigo é viver sem paz interior, que vem no nome do livro. O romance termina com a ideia de renascimento espiritual. Mesmo o pior dos homens pode reencontrar a humanidade através do amor e do arrependimento. E é basicamente isso, eu acho, o livro. Ele tem bastante página, porém, eu acho que a leitura, assim, provavelmente não é tão fácil, já que é um de 1866. Porém, creio que é uma leitura bem legal de se fazer. Pelo menos eu gostei bastante e eu recomendo bastante a leitura. E é isso. Tchau!